Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que pode conduzir o homem a Deus. Aliás, que conduz o homem a Deus. E não há nada melhor do que Jesus, como nós cantamos aqui. Abra sua Bíblia no nome de Jesus na primeira epístola de São João, 1 de João. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. 1 de João, capítulo 1, versículo 8 até o 10. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sente-se dando glória ao nome de Jesus. Pode sentar os irmãos. Os irmãos puderem providenciar um copinho de água para mim, agradeço bastante. Meus queridos e amados irmãos, há muitos problemas que não têm solução. Alguns dos problemas que não têm solução estão, por exemplo, no campo da saúde. Há doenças que para a medicina, por mais que estejamos em um avanço muito grande no campo da ciência, mas são doenças ainda incuráveis. Há alguns que têm problemas financeiros, dívidas monstruosas que não podem pagar. Mas hoje eu venho de falar de um problema muito mais sério. Um problema que a fatura não termina aqui na terra. Um problema cuja dívida ela tem impacto para a eternidade. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. As dívidas do falecido, elas para a pessoa dele terminam na terra. Quando alguém morre, o banco não vai mais atrás do decujus, do falecido, para que ele pague a dívida. A bem da verdade, o banco pode ir atrás do patrimônio, da herança. Mas, se quem morreu não tem herança nenhuma, a dívida acabou. Mas eu venho lhe falar hoje de uma dívida que ela é cobrada na eternidade. De que não se encerra num velório, de que não é sepultada no cemitério com o falecido. João, escrevendo a sua primeira carta, ele nos ensina que nós não temos o direito de nos auto-enganarmos. E ele diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos. E aí ele, para ratificar o que ele disse, ele para confirmar o que ele disse, para dar mais ênfase, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não habita em nós. Sabe, eu quero fazer um parêntese para dizer que essas irmãs que estão de colete branco, elas estão em oração. E se porventura você está necessitando de uma oração, você pode chegar ali perto delas e dizer: olha, eu estou precisando de oração, ora aqui por mim no nome de Jesus. Fechei o parênteses. Mas João diz uma verdade muito certa. Uma verdade muito certa e que diz respeito a toda a humanidade.
Ele diz assim: se algum humano disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Isso reflete duas coisas. A primeira coisa que isso reflete, a primeira coisa que isso deixa estabelecido, é que você, sentado aí nessa cadeira, eu em pé aqui neste palco, você que escuta esse som talvez dentro da sua casa, todos nós somos pecadores. É algo intrínseco à nossa própria natureza. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. O que eu estou dizendo aqui não é que você pode vir a pecar, ou que, quem sabe, você pecou alguma vez na sua vida. Não, não. O que eu estou dizendo aqui é que eu, você, todo ser que respira, todo humano que respira, nasce em pecado. Nós somos cheios de erros, de defeitos. Por diversas vezes nós já falhamos e pecamos. Eu gosto de dizer isso, porque fica mais claro na sua mente. Veja que a gente não precisa ensinar uma criança a pecar contra o próximo. Do nada você vê ela tá batendo no coleguinha, aí você ensina ela a não pecar. Você diz: ei, não pode bater. A gente não precisa ensinar uma criança a mentir. Pelo contrário, se você não ensinar, os seus filhos jamais vão falar a verdade. Por quê? Porque a gente nasce com o germe do pecado dentro de nós. E João está dizendo exatamente isso. Que se porventura alguém pensa que não é pecador, se porventura alguém não reconhece as suas faltas e os seus pecados, está enganando a si próprio. Não é que a gente erra de vez em quando, não, não. A palavra diz que a gente comete atitudes de pecado. Nós pecamos por ação. Mas para que você saiba quão grave é o pecado, a palavra diz que aquele que, sabendo fazer o bem, não faz, comete pecado. Logo, nós pecamos por ação, mas também pecamos por omissão. Mas para que você saiba quão grave é o pecado na raça humana, a palavra diz, Jesus disse, que de toda palavra que sair da nossa boca, nós iremos prestar conta diante de Deus. As palavras frívolas que já dissemos, as palavras torpes que já dissemos, as palavras com mentira que já dissemos, as palavras de fofoca que já dissemos, as palavras de maledicência que já dissemos, todas elas, um dia delas nós daremos conta. Pecamos por ação, pecamos por omissão, nós pecamos por palavras, mas aguenta aí que eu vou lhe mostrar que vai ficar pior. Sabe, no direito brasileiro, não se julga pensamento, não se julga intenção. De forma que, se você planejar roubar a casa de alguém, mas você parar um pouquinho e dizer: menino, mas que ideia besta, deixa isso para lá. Nenhum delegado de polícia vai poder pedir um mandado judicial para ali prender. Se você planejar envenenar alguém, chegar a botar o veneno no copo, mas não entregar para a pessoa, desistir dessa péssima ideia, não tem juiz no Brasil e no mundo
que possa emitir uma ordem judicial lhe condenando. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus é aquele que julga foro íntimo. Jesus disse assim: se alguém olhar para uma mulher e lá no seu coração, no seu íntimo, cobiçá-la, tiver pensamentos libidinosos, cobiçosos com ela, ele diz assim: este já cometeu pecado. Sabe, eu estou querendo lhe trazer a verdade. E a verdade é que nós pecamos por ações, pecamos por omissões, pecamos por palavras. O ser humano é pecador porque até os nossos pensamentos são pecaminosos. Eu disse que esse texto, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Eu falei que ele refletia duas coisas. A primeira é que temos pecado. A segunda é que nós não podemos nos iludir com as conversas próprias desse século. Sabe, é porque hoje alguém começa a dizer que o pecado não é pecado. Mas eu quero lhe dizer que a Bíblia não muda. Eu quero lhe dizer que a Bíblia nos explica que Deus, o justo juiz, não muda. Que Deus é justo hoje, como Ele era justo há 1000 anos atrás, e Ele há de ser justo daqui a 1000 anos para frente. Eu quero lhe dizer que a escravidão no álcool, o alcoolismo, a embriaguez é pecado. Eu quero lhe dizer que, segundo as Escrituras, a mentira, ela é pecado e ela é própria dos filhos do diabo, porque ele é mentiroso por natureza. Eu quero lhe dizer que dormir com uma mulher que não é a sua é pecado, permanece sendo pecado perante Deus, porque a sua palavra diz que é pecado. Eu quero lhe dizer que, embora os homens digam que a inveja pode ser uma inveja boazinha, a inveja permanece sendo pecado. Eu quero lhe dizer que, embora a sociedade aceite que duas pessoas que não são casadas possam ir para a cama e telar intimidades, isso perante Deus permanece sendo pecado. Eu quero lhe dizer que, embora a sociedade diga que não tem nada a ver e pode duas pessoas do mesmo sexo viverem juntos e terem relação marital, eu quero lhe dizer, perante a Bíblia isso é pecado. Pode ser que alguém diga que ninguém tem nada a ver com a sua vida e que você pode viver do jeito que quiser, inclusive se esquecendo do seu semelhante. Eu quero lhe dizer que quem não ajuda o próximo comete pecado. Pode ser que alguém diga que não tem nada a ver, que é coisa de crente, mas eu quero lhe dizer, Deus não muda e perante Ele o pecado continua sendo pecado. Não tem um jeito de enganar-se a si mesmo mais do que fazer o que é pecado e achar que não está pecando. Algumas pessoas, inclusive, estão por aí distraídas e dizendo, esse negócio de pecado, isso não existe. Esse negócio de Deus, diabo, isso não existe, o diabo não existe. Esse negócio de inferno é conversa de culpa do cristianismo. Pode ser que alguém esteja convencido disso, mas está apenas enganando-se a si mesmo, porque a Bíblia diz que existe o lago de fogo, que foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi para você, mas existe também, segundo a Bíblia, o céu de glória, para onde vão aqueles que são perdoados dos seus pecados pelo justo sangue de Jesus. Logo, o que João diz está valendo. Se alguém disser que não tem pecados, engana-se a si mesmo. Para sair desse versículo, eu quero lhe dar uma última ilustração. Imagine que um dia desse, eu estava assistindo TV
E a falecida Preta Gil estava falando de um arrependimento que ela tinha. Ela dando uma entrevista e disse: olha, por muito tempo eu vi que havia alguma coisa errada no meu corpo, mas eu só procurei os médicos quando eu ficava toda inchada, até 10 dias sem evacuar, já estava evacuando sangue. E quando eu procurei os médicos, foi muito tarde e descobriu-se o câncer de intestino já no estágio avançado. Talvez você já tenha encontrado alguém assim, sobretudo homem. Está sentindo uma dor e alguém diz assim: rapaz, vai lá no médico. Aí ele diz assim: eu não vou não, porque se eu for no médico, ele vai achar alguma doença. Veja como isso é auto-engano. A doença, ela está lá. Simplesmente o sujeito não quer ir no médico para descobrir a doença. Mas se ele deixar de ir no médico, a doença não vai embora. A doença continua lá. Eu quero lhe dizer que o nosso problema com o pecado, se nós o negarmos, é parecido. Você pode até nunca ter parado para pensar que você tem pecado, mas você tem. Você pode até nunca ter parado para pensar como é a sua vida longe de Jesus no pecado, mas você tem pecado. E ter pecado é uma coisa muito séria. Sabe por que eu lhe digo isso? Porque eu também tenho pecados. Porque eu também sou um pecador. Como eu lhe disse, você aí sentado, eu aqui em pé. Todos nós nascemos em pecados. A palavra diz que todos nasceram em pecados e distantes da glória de Deus. Distantes de Deus. Eu tenho uma outra notícia ruim para lhe dar. A primeira é que você e eu temos pecado. A segunda é que não há nada que nós possamos fazer para perdoar os nossos pecados. Sabe, se eu entrar numa regime, numa dieta, e malhar muito, pode ser que eu emagreça. Se alguém começar a trabalhar e descobrir um jeito de ganhar dinheiro, pode ser que enriqueça. Se alguém se esmerar muito, pode ser que ganhe título de doutor. Mas eu quero lhe dizer que não há nada que a humanidade, que o humano possa fazer para ter os seus pecados perdoados. Porque, como eu lhe disse, nós pecamos por ações, omissões, pensamentos e por palavras. Não há quem decidindo hoje: eu não peco mais. Não há quem consiga cumprir essa promessa. Já foram duas notícias muito ruins. A primeira é que eu e você somos pecadores. A segunda é que não há nada que a gente possa fazer para ter os nossos pecados perdoados. Mas existe uma terceira, mais grave que a primeira e a segunda. Os nossos pecados demandam a condenação de Deus. Os nossos pecados merecem a condenação de Deus. Se Deus é santo e Ele é santo, e se Deus é justo e Ele é justo. Veja você que quando a gente vê uma injustiça na televisão, é comum alguém dizer assim: pode até escapar da justiça dos homens, mas não escapa da justiça de Deus. Deus é justo. E os nossos pecados merecem que nós, os pecadores, sejamos condenados. Eu disse a você que essa dívida é eterna. Não é condenado à Major César, à casa de custódia. Não, não. Isso é pelos crimes que acontecem aqui. Nós devemos ser condenados à condenação eterna. Sem meias palavras, os nossos pecados merecem o inferno, sermos condenados ao inferno. Há 3 notícias péssimas. A primeira é que somos pecadores. A segunda é que não há nada que possamos fazer para perdoar os nossos pecados.
A terceira, que os nossos pecados merecem punição eterna. Mas para essas três péssimas notícias, eu tenho uma notícia muito melhor, muito maior. Deus, além de justo, Ele é amor. Deus é amor. E Deus ama pecadores como eu e você. Deus ama a sua criação. Aí você me pergunta, mas Ele ama quanto assim, ô pregador? Deixa eu lhe dizer, Deus amou o mundo de uma tal maneira, a ponto dele entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei se você entendeu, mas o mesmo João, escrevendo o Evangelho, ele começa a nos explicar que Deus ama a nós. E ele não tendo uma palavra para especificar a altura, a largura e a profundidade desse amor, ele disse assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão especial, que Ele foi capaz de entregar à humanidade o seu bem mais precioso. E qual era o bem mais precioso de Deus? Eram as montanhas. Não, isso é nada perante o que Ele tinha para entregar. Eram os oceanos muito belos. Não, isso é nada perante o que Ele tinha a entregar. Eram as estrelas criadas há não sei quantos milhões de anos. Não, isso é besteira perto do que Ele tinha para entregar. Era riquezas, era muita coisa assim. Não, isso é fichinha perto do que Ele poderia entregar. E o que é que Ele entregou, pregador? Ele entregou aquele único que poderia nos perdoar o pecado, aquele único que poderia nos tirar a dívida, aquele único que poderia nos dar um novo destino eterno. E quem é esse único, pregador? Esse único é Jesus Cristo de Nazaré, o único Filho de Deus. Deus entregou Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o único capaz de nos garantir o perdão dos pecados. De antemão, eu já quero lhe dizer uma coisa. João, o apóstolo São João, foi um homem muito bom, um crente fiel, mas ele não pode perdoar pecados. Davi, o rei segundo o coração de Deus, mas ele não pode perdoar pecados. Maria, uma mulher muito fiel a Deus, escolhida, bendita entre todas as mulheres, uma santa mulher de Deus, mas ela não pode perdoar pecados. Abraão, o pai da fé, mas ele não pode perdoar pecados. Pedro, o líder da igreja, mas ele não pode perdoar pecados. Agora existe o verbo encarnado, a estrela de Davi, o alfa e o ômega, Deus em pele humana. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele não é ninguém não. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meu pecado, o teu pecado exigia a morte, porque o salário do pecado é a morte. E um dia, lá em Belém de Judá, do ventre de Maria, veio aquele que nasceu para morrer pelos nossos pecados. Era noite, quando se ouviu os anjos dizerem: paz na terra. Deus apresentou a boa vontade para com os homens. Concebido pelo Espírito Santo, em uma virgem, a Virgem Maria. Ele nasceu e, ao contrário de mim e de você, ele nunca pecou. À semelhança de mim e você, ele era homem de carne e osso.
de sangue, sentia fome, se cansava, mas diferente de mim e de você, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E assim, quando ele via um cego, ele dizia, tem vista, e a vista do cego voltava. Quando ele via um paralítico, ele dizia, levanta e anda, e o paralítico levantava e andava. Quando ele via um morto, já de 4 dias, ele disse, abre o túmulo. Abriram o túmulo e ele gritou, Lázaro, vem para fora. E a morte teve de sair de fininho e regressou à vida. Nunca ele pecou. Ele era rei sobre tudo e sobre todos. Mas um dia, os homens maus o pegaram, e não só por conta de um julgamento injusto, mas porque era essa a vontade de Deus. Ei, você sabia que era da vontade de Deus que Jesus morresse na cruz? Não diga isso, pastor, eu digo. Era da vontade de Deus, sabe por quê? Por causa de você, e por causa de mim, por causa dos nossos pecados. Eu digo e lhe provo na Bíblia. Jesus, quando estava na agonia, sabendo que iria morrer, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. E Deus executou a sua vontade. E o justo Filho de Deus morreu na cruz pelos injustos. O certo morreu por gente errada. O correto morreu por gente ruim. O que era bom morreu por gente que valia pouco, como eu e você. O santo morreu por pecadores. O salário do pecado era a morte. E Jesus Cristo na cruz, com a sua morte, pagou a conta de todos nós. É por isso que quando ele está lá perto de entregar o seu Espírito, ele grita assim, está consumado. A tarefa que ele veio cumprir estava cumprida. O preço que ele veio pagar estava pago. O plano que ele veio executar estava executado. E agora há perdão para pecadores. Perdão para pecadores, olha só que boa notícia. Porque todos nós somos pecadores. Perdão para pecadores, olha só que boa notícia. Porque nós não temos nada que possamos fazer para nos salvar. Perdão para pecadores, olha só que boa notícia. Porque os nossos pecados merecem punição. Se alguém diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. Aí João permanece dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, eu quero lhe dizer uma coisa. A cruz grita duas grandes verdades. A primeira é que nós não somos tão bons assim não. Tanto não somos bons que Deus teve de enviar o seu Filho para morrer por gente ruim como nós. A segunda grande verdade é que apesar de sermos ruins, nós somos amados por um Deus que é amor, que nos amou a tal ponto de entregar o seu único Filho para morrer por nós. E Jesus morreu na cruz para você ser perdoado dos pecados. Jesus morreu na cruz para eu ser perdoado dos meus pecados.
Jesus morreu na cruz para vir o perdão à humanidade. Afinal de contas, como eu já disse, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que João diz que quem disser que não tem pecado está se enganando a si mesmo. Mas calma, você não precisa ser condenado. Calma, você não precisa descer ao lago de fogo. João revela a grande verdade de amor. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos livrar de toda a injustiça. O que eu estou querendo dizer é que a palavra de Deus está estabelecendo que todo aquele que confessa e crê no nome do Senhor Jesus Cristo recebe um carimbo de Deus na vida e não é mais assim culpado. Pelo contrário, há sobre nós um grande carimbo do sangue de Cristo que diz: perdoado, nova criatura. Perdoado, nova criatura. Se confessarmos os nossos pecados, se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel. Ou seja, o trato que Ele fez lá na cruz está valendo. Quando Ele gritou: está consumado, aí está verdadeiramente fechado o acordo. Quem se arrepender não irá para a morte eterna, mas tem a vida eterna entrando e reinando dentro de si. Ele limpa teus pecados, Ele muda a tua vida. O Espírito Santo entra dentro de ti. Talvez você esteja dizendo: eu estou entendendo, eu tenho que confessar, eu quero mudar de vida, mas eu não tenho força. Você não precisa ter força, porque a força do Espírito Santo vai entrar dentro do teu coração, vai entrar dentro da tua vida, vai modificar a tua natureza. Ele tem poder para fazer isso. Sabe por quê? Porque a verdade é que Ele morreu ao terceiro dia. Desculpa, a verdade é que Ele morreu, mas ao terceiro dia a morte não pôde deter o nosso Senhor Jesus. É por isso que Ele tem nas mãos a chave do inferno e da morte. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: Ele não morreu porque Ele era fraco e a morte o alcançou, não. Ele morreu porque Ele era forte e Ele tinha poder de tomar a sua vida de volta. Quando chegou no terceiro dia, o Espírito Santo de Deus disse: morte, devolva a vida do dono da vida. E Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, voltou à vida. Chegaram no túmulo e procurando o corpo. De onde está o corpo? Onde está o corpo? E o anjo disse: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: John Lennon está morto, qualquer autoridade episcopal está morta, qualquer pastor sepultado está morto, mas existe um que não é encontrado em seu sepulcro, e este é Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele está vivo e reina à destra de Deus o Pai. É por isso que Ele tem poder para perdoar pecados. Eu não tenho poder para perdoar os pecados. Todos esses homens engravatados, nenhum tem poder para perdoar pecados, porque todos nós nascemos pecadores. A placa daquela igreja, a Assembleia de Deus, ela não tem poder para perdoar pecados. Eu quero lhe dizer que nenhuma autoridade episcopal, seja da religião que for, pode determinar que alguém não é mais pecador. Mas existe um, e esse tal se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele perdoa pecados, Ele lava com seu justo sangue, Ele apaga o teu passado. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A palavra diz que Ele não só nos perdoa de pecados,
mas Ele nos purifica de toda injustiça. Sabe, eu quero pedir para você ficar de pé essa noite. Você e eu somos pecadores. E com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe um mito, uma frase mita, de mentira, uma frase falsa, uma fake news, de que todos são filhos de Deus. Pastor, não diga isso. Não me diga que isso é falso. Tenho que lhe dizer a verdade, é falso. Jesus disse assim: Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam-lhe, deu-lhes a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus não é todo mundo que nasce. Filho de Deus é todo mundo que confessa a Cristo como Salvador. Filho de Deus não é todo mundo que respira. Filho de Deus é aquele que já entregou a sua vida a Cristo Jesus. Ei, existe uma frase falsa, uma segunda frase falsa. Já veio o primeiro que deseja ser filho de Deus. Fica bem aqui no nome de Jesus. O Marcelo já entendeu e quer ser chamado filho de Deus. Existe uma segunda frase falsa. É quando você vai falar com alguém e ele diz assim: eu tenho Jesus desde que eu nasci. Ei, você ouviu a palavra. Você nasceu, foi pecador. Você nasceu, foi inimigo de Deus. Nós não nascemos crendo em Jesus. Você diga assim: não, pastor, eu creio em Jesus, eu acredito que Ele existe. Mas eu não estou falando de crer que acredita que Ele existe. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, presta atenção em mim. A Bíblia diz que o diabo e seus demônios, eles acreditam tanto que Deus existe, que eles tremem. Não tem nada demais em acreditar que Deus existe. Sabe por quê? Porque você acreditando que Deus existe ou não, Ele é para todo sempre. Ele existe desde antes de ontem. Ele existe desde depois do amanhã. Ele existe para sempre. E quem é que tem Jesus então, pastor? É todo aquele que se arrepende dos seus atos, que declara que Jesus é o seu Senhor. Ei, até você fazer isso, você é a dona da sua vida. Você é o dono da sua vida. Mas o céu é para aqueles que decidem não ser mais o dono da sua vida, mas entregam a sua existência a Jesus Cristo de Nazaré. São muitos os meus e os seus pecados, e isso nos faz dignos da condenação. Mas o amor de Deus está estendido ao Parque Jurema. O amor de Deus está estendido à sua vida. Talvez você esteja pensando que você veio aqui porque alguém lhe convidou. Ei, alguém lhe convidar foi só o que você viu. Mas Deus já havia estabelecido um encontro com a tua vida, para que você ouvisse que existe solução para a tua existência, que existe jeito para a tua vida, que existe perdão para os teus pecados. Ei, hoje é o dia que o céu deve ganhar a tua vida. Hoje é o dia que a tua vida deve trocar de mãos e sair da tua mão e caminhar para as mãos poderosas de Cristo Jesus. Talvez você esteja pensando: o que é que vão dizer de mim se eu chegar em casa dizendo que sou crente?
Não se importe com o que vão dizer de você. Se importe com o que Jesus vai dizer sobre a tua vida. Ei! O amor de Deus está aberto essa noite para te receber. Não perde a oportunidade. Porque além de perdoar pecado, Ele nos purifica de toda injustiça. E o que é que isso significa, pastor? Significa que aquele que se embriagava não se embriagará mais. Que aquele que roubava não vai roubar mais. Que aquele que mentia não vai mais ver graça em mentir. Que aquele que fazia mutreta vai ter uma vida correta. Que aquele que se relacionava com mulheres que não a sua, que homens que não o seu, vai passar a viver diferente. Hoje o céu quer ganhar a tua vida. Está aqui Marcelo, que entregou a sua vida a Jesus. Marcelo já nasceu de novo, reconheceu-se pecador. O céu venceu na vida de Marcelo. O céu te chama. O céu te chama. Você não foi criada para condenação. O lago de fogo eterno não foi feito para você. O lago de fogo eterno foi feito para o diabo e seus anjos. Deus tem perdão para a tua vida. E o perdão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem uma nova história para ti. Há um novo tempo. Há um novo começo para a tua vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor que pode entrar na tua vida e modificar.